tema de hoje é Ele está comigo, mas não o vejo. Ele está comigo, mas não o vejo. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Leia em voz alta agora o versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Somente até aí por enquanto. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te apresento hoje a tua igreja, esta palavra e a minha vida. Peço que o Senhor fale conosco na revelação do teu Espírito. Usa-me, Deus, nesta noite, conforme te agrada, que eu diminua, que o Senhor cresça na minha vida, e que este povo saia daqui ministrado, cheio do teu poder e da tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, 2 discípulos voltaram agora para suas casas, e o caminho era o caminho de uma aldeia chamada Emaús. Esses 2 discípulos estavam em Jerusalém. Quando tudo aconteceu, era agora domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor Jesus, e Jesus já estava há 3 dias morto, e as notícias em Jerusalém eram notícias tristes, porque eles esperavam que Jesus fosse o Messias, mas aparentemente não era, porque Jesus morreu. Então estes 2 discípulos, a exemplo também de Pedro, voltaram para suas casas, voltaram para os seus afazeres, assim como Pedro voltou a pescar, assim que Jesus morreu e ele perdeu a esperança que ele fosse o Messias. Pedro voltou então a pescar, e agora esses 2 discípulos voltaram para a sua aldeia. O caminho de Emaús era um caminho que dava entre 11 e 12 quilômetros, não era um lugar tão distante, se bem que em regiões íngremes e regiões em que há muito relevo, é difícil um trajeto rápido. Alguns historiadores falam que demoraria pelo menos um dia, quase um dia, para chegar em Emaús, em apenas 11, 12 quilômetros. Mas aqueles 2 discípulos voltaram para suas aldeias, tristes, cabisbaixo, pelos acontecimentos que haviam acontecido em Jerusalém e pela morte do Senhor. Já era o 3º dia que eles não viam o Senhor Jesus, porque ele foi crucificado. Voltar para Emaús, pegar o caminho de volta para Emaús, significa e simboliza para nós cristãos, voltarmos a ter a mesma vidinha que tínhamos quando estávamos no mundo. Voltar para Emaús significa: eu até vi as obras que Jesus fez, eu até vi Jesus, eu até contemplei o Filho de Deus, mas
eu não creio que ele era o Messias, porque eu não o vejo mais, porque eu não o encontro mais. Voltar para Emaús significa voltar para a mesma vida medíocre que eu tinha antes de ter um encontro com Jesus. Quantos de nós hoje estão fazendo o caminho inverso? Enquanto alguns estão indo para Jerusalém para ver o Filho de Deus, outros estão saindo de Jerusalém, indo o caminho contrário, saindo do fervor, da palavra, da unção, da comunhão dos irmãos, voltando a ter a mesma vida medíocre que tinha antes de encontrar o Senhor. Quantos que estão vindo para a igreja para se converter? E quantos que você conhece também, que já saíram da igreja e se desconverteram? Perderam a fé, porque olharam para homens, porque olharam para situações, porque coisas humanas foram mais fortes, porque a incredulidade tomou conta do coração. Quantas pessoas, em vez de fazer o caminho de Jerusalém, fazem o caminho de Emaús? Há pessoas aqui hoje que vêm na igreja como se fosse o último culto. Não, eu venho para a igreja hoje, mas acho que vai ser o último, porque eu quero fazer o caminho de volta. Eu era muito mais feliz no mundo, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja. E aí, irmãos, começa uma crise de estar na igreja, viver na igreja, orar, receber a palavra, mas parece que eu não vejo o Senhor. Aliás, eu não vejo mesmo. Nós servimos a um Deus invisível, mas real. Servimos a um Deus que eu não consigo sentir o cheiro dele, mas eu sei que ele perfuma todo o nosso ambiente. Eu não conheço a voz dele no meu ouvido, mas eu sei que ele fala todos os dias ao meu coração. Eu vivo com um Deus que eu não sei qual a cor das suas vestes, eu não consigo vê-lo, ele não é tangível, mas eu sei que ele é a principal fonte da minha vida, que sem ele eu não consigo nem respirar. Ele não é só importante na minha vida, ele é essencial na minha vida, mesmo sem eu vê-lo. Mas tem horas que nós como humanos, a gente quer ser meio Tomé. Confesse para mim se não é verdade. Quando a gente diz assim, Senhor, eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Eu não estou conseguindo acreditar sem ver. Jesus falou para Tomé, Tomé, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Mas Tomé queria tocar em Jesus, ele queria tocar, se eu não tocar o lado dele, não tocar as feridas, eu não creio que é ele, mesmo com alguns relatos de pessoas que viram o Senhor ressurreto. Então, há pessoas que estão meio que impedidos de ver o Senhor. Há várias formas de impedimento, eu vou falar de algumas delas aqui hoje. Por que será que eu não vejo o Senhor? Por que será que eu não sinto? Há pessoas que vêm na igreja e dizem assim, eu não sinto nada. Eu entro e saio, alguns falam que sentiram, mas o que é isso que eles sentiram, que eu não sinto? É uma crise, irmãos. Algumas pessoas chegam na igreja e dizem assim, o irmão fala que sentiu, o outro fala que sentiu, o outro fala que sentiu, mas eu não senti nada. E não basta só eu ouvir falar, eu quero viver. Eu quero que o evangelho seja na minha vida uma experiência real. Não está de todo errado isso. Mas eu quero mostrar para vocês Jesus hoje de uma outra ótica. Porque se ele mesmo prometeu para a gente que não nos deixaria até a consumação dos séculos, Jesus não poderia mentir. Foi uma promessa que ele derramou sobre nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e ele faz isso através do seu Espírito, que foi derramado sobre nós hoje. Ele nos acompanha, mas parece que tem dias que eu me sinto sozinho, eu não consigo ver, eu não consigo mais acreditar. Eu estudei um pouco essa palavra ontem, hoje, ministrando isso aqui, e esse homem, Cleopas, você vê aqui que 2 discípulos foram para caminho de Emaús. Vamos começar o texto aqui de novo. 2 deles, versículo 13, 2 deles foram para Emaús, que distava a 60 estádios, 12 quilômetros mais ou menos. Eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Não está escrito que eles conversavam, mas dá para imaginar. Eles disseram assim, você viu o que aconteceu? Puxa, o cara era bom,
O cara era bondoso, mas morreu na cruz. Você viu que crueldade? E se ele tivesse vivo? Eles conversavam, discutindo das coisas passadas. No versículo 15, aconteceu que quando eles conversaram dessas coisas, o próprio Jesus aproximou. O próprio Jesus. No versículo 18, fala que um deles chamava Cleopas. Cleopas, segundo Eusébio é um historiador dos primeiros séculos da era cristã. E Eusébio escreve que esse Cleopas aqui era o tio de Jesus, irmão de José. José, que era pai de Jesus, José casado com Maria, tinha um irmão chamado Cleopas. Possivelmente, esse Cleopas aqui era tio de Jesus. Jesus se aproxima deles, mas eles não reconhecem o Senhor. Veja que impressionante. Viveram em Jerusalém, sabiam de todos os acontecimentos que haviam sucedido em Jerusalém com a morte e a crucificação de Jesus. Agora o próprio Jesus se aproxima deles e eles não reconhecem o Senhor. Provavelmente era tio de Jesus. Quantos de nós estamos na igreja meio que impedidos de ver o Senhor? Meio que impedido de reconhecer Jesus, mesmo Ele estando do nosso lado, porque parece que há uma discordância aí. Se Ele falou que está do meu lado o tempo todo, mas eu não consigo ver, quem que está falando a verdade? Se Jesus prometeu que estaria comigo até a consumação dos séculos, por que eu não estou sentindo? Por que eu não estou vivendo? Por que eu não o reconheço? Por que eu não o vejo? Quando eu digo vejo, não é vejo com os olhos da carne. É mais como reconheço. Por que eu não o reconheço? Por que eu não reconheço Jesus? Então, eu fui buscar a Deus hoje e eu perguntei a Deus algumas coisas e eu quero responder para vocês aqui hoje. Por que é que nós não vemos Jesus em alguns momentos da nossa vida? Por que é que nós não enxergamos e não reconhecemos Jesus, mesmo Ele estando do nosso lado? Nós já caminhamos com Ele, conhecemos toda a história da crucificação. Se eu perguntar para você como é que Ele foi crucificado, você vai me contar como é que foi. Você conhece Jesus, mas em alguns momentos da nossa vida, da nossa caminhada, a gente não reconhece Ele. Por quê? Em primeiro lugar, muitos não reconhecem o Senhor pela profunda tristeza que vivem. A tristeza profunda, ela fere a graça de Deus que é derramada sobre nós. A tristeza profunda impede que possamos reconhecer os benefícios de Deus em nossa vida, porque eu só consigo olhar as coisas ruins. A psicologia fala que se você quiser apagar uma lembrança boa, é só você atribuir para aquele momento uma lembrança má. Porque a lembrança má, ela tem muito mais ênfase na nossa mente do que uma lembrança boa. Portanto, a maneira de você esquecer o momento bom é colocar no lugar um momento mau. E há muitas pessoas que sofrem de doenças, até depressão, insônia, síndrome do pânico, que estão fadadas a atribuir muito mais a sua vida às partes tristes do que às partes benéficas. Veja que no versículo 17, Jesus se aproxima deles e fala assim: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus faz uma pergunta para eles, do íntimo deles: o que está acontecendo no teu coração? Mas olha o que a palavra fala: e eles pararam como? Entristecidos. As lágrimas impedem de que nós possamos ver o Senhor como realmente Ele é. Em João 20, eu não vou ler esse texto hoje, que está um pouco avançado no horário, mas João 20, Maria vai até o túmulo, Maria Madalena, vai até o túmulo para ver Jesus, não encontra Jesus, tem 2 anjos lá, um à cabeceira e um aos pés do túmulo. E ela chorando, aqueles varões dizem assim, aqueles anjos dizem assim: por que choras? Ele ressuscitou, Ele não está mais aqui, Ele vive. E ela não acredita. Jesus se aproxima dela, conversa com ela, e ela, achando ser um jardineiro, ela diz assim: se você sabe aonde você colocou, aonde colocaram o meu Senhor, me fala, para que eu possa ir buscá-lo. E ele diz assim para ela: Maria.
A hora que ela fala Maria, aquela voz entra no ouvido dela, ela lembra. E ela responde, Rabone, que quer dizer mestre. Mestre, é o Senhor. Ele fala, vai contar o que você viu. Vai, leva as boas novas, porque eu ressuscitei e eu vivo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Perceba que quando você chora, você não consegue ver. Você começa a chorar, a primeira coisa que acontece, o olho começa a ficar pequenininho. As lágrimas começam a embotar aquilo que você está vendo. A gente, por tanto chorar, não consegue ver os benefícios. Por tanto lamentar, murmurar, se entristecer, não consegue ver Jesus. Aqueles homens no caminho de Emaús não conseguiam reconhecer Jesus porque estavam profundamente tristes. Hoje o Senhor quer fazer com você o que nós cantamos aqui, como foi lido no começo do culto, sem a Sara saber, como foi cantado aqui na dança, sem elas saberem, e como eu vou falar agora para você, o texto que está em Apocalipse 21, e Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, é uma promessa escatológica, tá? Isso nós vamos viver na eternidade. Agora ainda vamos chorar, porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então hoje nós choramos, mas o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém? Dizia o profeta Kleber Lucas. Irmãos, tire do teu coração a tristeza profunda, leve o fardo pesado e o fardo que você não consegue carregar para o Senhor, e tome o dele, que é leve e suave, e você vai ver Jesus na sua vida. Segunda coisa, que nós não enxergamos o Senhor, porque queremos achar um Deus que não existe. Queremos achar um Deus fabricado. Hoje em dia tem um Jesus aí fabricado, um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Para muitas igrejas, Jesus é o gênio da lâmpada, que você vai esfregar e ele vai te dar um pedido. Para muitos, Jesus aí é um Deus supermercado, que você vai até ele na hora que você está precisando de alguma coisa e vai lá e pega o que você está precisando e volta para a sua casa. Não é? Para alguns aí, Jesus é um Deus servente. Vai lá e faz, que eu determino que você tem que fazer isso na minha vida. Eu determino que você faça isso, eu determino que você faça aquilo. Não é isso. E eles esperavam aqui, leia comigo o versículo 19. Ele lhes perguntou quais, Jesus está perguntando que coisas. E eles explicaram o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras. Eles queriam um Deus poderoso. Eles não queriam um Deus que morresse. Eles queriam um Deus que aniquilasse os pecadores. Eles queriam um Deus trovão. Eles queriam um Deus com a voz de Cid Moreira. Entendeu? Eles queriam um Deus poderoso na batalha, guerreiro. Israel até hoje está esperando um Deus que vai, um Messias, que vai ser um guerreiro, um rei poderoso, que vai chegar num cavalo branco, com veste real. Agora um homem, marceneiro, filho do carpinteiro, chinela havaiana, montado num jumentinho, cria de jumento, estando em Jerusalém de jumentinho, que está lá comendo com todo mundo, que fala com mulher, que é simples, que não tem dinheiro, que cuidava dos pobres, não servia. Por isso que muitos nunca vão enxergar Jesus, porque querem um super Jesus, não que ele não seja Deus, ele é Deus, mas ele também mostrou o caminho da humanidade, da humildade, da simplicidade. E muitos não querem esse Deus simples. Aliás, eu não quero igreja simples. As pessoas gostam de igrejas poderosas, gostam de pastores poderosos. Estou até pensando em mudar a minha voz, para ver se a gente ganha mais poder. As pessoas querem o poder. E nem sempre o poder virá da maneira que você espera que o poder venha.
Porque Jesus mostra o poder dele na Escritura e no poder de Deus. Ele mostra no fruto do Espírito, que é o caráter, e mostra nos dons do Espírito. Tem igrejas que acham que o poder de Deus só se manifesta no fruto do Espírito, no caráter, no domínio próprio, na mansidão, na paciência. E só focam nas Escrituras. Há igrejas que só focam no calor, na pegada, no poder, oh glória! Mas esquecem também das Escrituras, só focam no dom do Espírito. Jesus diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Eu tenho que conhecer a palavra e tenho que conhecer o poder. E na palavra ele mostra ser um Deus humilde. Esse Deus eles não queriam. Eles queriam um Power Ultra Mega Blaster homem. Não esse. Você estava jogando bola comigo ontem, Jesus. Agora você fala que é rei, que eu tenho que me prostrar até você. Não, está uma coisa errada. Eles nunca vão encontrar, e nós nunca vamos encontrar um Deus fabricado. Nós vamos encontrar um Deus como realmente Ele é. Eu já vou falar mais sobre isso. Terceira coisa. Nós nunca vamos encontrar um Deus, e nunca vamos ver Jesus, porque a gente quer um Deus solucionador de problemas. E Deus não é Deus solucionador de problemas. Ele é um Deus solucionador de pessoas. Ai, Deus não está resolvendo o meu problema. Ele não morreu numa cruz para resolver o seu problema. Tem um ditado, é um ditado bem antigo, tailandês, que diz assim, ó: ema, 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 cada um com seus problemas. Deus não morreu numa cruz, desceu para te dar um carro novo, uma casa nova. Jesus não morreu numa cruz para te enriquecer. Isso você trabalhando você consegue. Vai trabalhar que você arruma isso aí. Não que ele não possa prosperar, ele prospera também, ele abre portas também. Mas Deus, eu estou convicto, irmão, eu estou convicto que o nosso Deus não morreu numa cruz para nos enriquecer. Ele morreu numa cruz para perdoar nossos pecados e nos dar a salvação e a vida eterna. É para isso que ele morreu. Então, quando eu quero encontrar um Deus que vai solucionar os meus problemas, eu não vou encontrar. Eu vou encontrar um Deus que vai solucionar não o meu derredor, mas que vai solucionar o meu interior, que vai transformar a minha vida, que vai ver quem eu era e quem eu sou. Aí eu vou encontrar Jesus na minha vida. Porque de repente você já se converteu há 10 anos, você era pobre há 10 anos atrás, você é pobre ainda hoje. Aí você quer encontrar Jesus, cadê Jesus na sua vida? Você não enriqueceu, você não está próspero, cadê seu carro novo? Não, eu não vejo Jesus assim, meu carro é o mesmo. Meu carro é vermelho e não uso espelho para me pentear. Foi mais forte do que eu. Eu não estou vendo Jesus na sua vida. Porque eu estou vendo o seu carro, sua casa é a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores do mesmo jardim. Não estou vendo nada. Mas você não vai ver Jesus assim não. Você vai ver Jesus quando você olhar para a minha vida transformada, porque Ele transformou a minha vida e eu sou uma nova criatura em nome de Jesus. Aleluia! A gente não encontra o Senhor. Eu vou continuar um pouquinho na história aqui. Porque olha que engraçado, nós estamos em Lucas 24, e aí versículo 20 eles contam para Jesus como é que crucificaram Jesus, né? Você não está sabendo que as autoridades crucificaram você, né? Eles não reconheciam Jesus ali ainda. Versículo 21 eles falavam assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir, nós esperávamos, mas não é Ele, era, mas não era. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia que sucederam essas coisas. Versículo 22, olha, algumas mulheres falaram que viram ele, mas não dá para acreditar muito em mulher, que é tudo fofoqueira por aí, não dá para acreditar em mulher não.
Versículo 23, alguns falaram que viu, tiveram uma visão e que ele vive. Versículo 24, alguns dos nossos foram verificar, falaram que eram também, não viram Jesus ali também. Olha, aconteceu alguma coisa ali. Aí, versículo 25, Jesus começa a falar com eles. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Acho que Jesus chamou e falou assim, vamos andando que eu vou fazer uma escola dominical com vocês aqui agora. Eu vou expor para vocês as Escrituras. E mostrando o que está sobre mim nas Escrituras. Você quer saber sobre Jesus? Leia as Escrituras. A gente quer encontrar Jesus no bar. A gente quer encontrar Jesus no Netflix. A gente quer encontrar Jesus, onde mais? Que você fica no WhatsApp. Você quer encontrar Jesus no Facebook. Você passa o dia inteiro fazendo todas essas coisas, você quer encontrar Jesus aonde? Tem gente que é assim, a quarta coisa, por que eu não encontro Jesus? Porque eu não conheço as Escrituras. Por falta de conhecimento das Escrituras. Muitos querem ouvir Jesus, mas não pode ser pela Bíblia. Eu quero ouvir Jesus, mas não, pela Bíblia não. Eu quero encontrar Jesus aonde eu determino que eu vou encontrar, não é aqui. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Você quer ouvir a voz dele? Quero, ler isso aqui. Não, eu quero ouvir Jesus aqui. Mas não é você que manda onde você quer encontrar Jesus, tem que encontrar Jesus onde ele realmente está. E Jesus começou a mostrar que eles não encontravam Jesus porque não conheciam a palavra. Ele disse, vocês não sabem que o Cristo deveria padecer, não estava escrito. Estava nas Escrituras e por todos os profetas, desde Moisés, por todos os profetas, ele mostrou o que falava dele nas Escrituras. Você quer ter uma experiência com Deus? E é isso que eu quero ministrar a vocês hoje, eu estou acabando a palavra. Preste atenção. Eu não quero que para vocês e para mim, irmãos, para essa igreja, nós tenhamos o Evangelho apenas com conhecimento doutrinário, histórico, teológico, formal, mas que o Evangelho seja para nós uma experiência de vida verdadeira, que nós não tenhamos apenas o conhecimento dos fatos relatados em Jerusalém, da morte de um Deus, mas que o Evangelho seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós tenhamos uma experiência com Jesus de verdade, uma experiência com o Evangelho. Eu quero que você saia deste culto hoje com uma experiência com o Evangelho de Jesus, com um encontro com o Evangelho de Jesus. E agora Jesus está falando com eles, expondo as Escrituras, versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante. Falou, não, eu vou seguindo o meu caminho. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. Veja, o Jesus aqui, não é o Jesus poderoso. Não que ele não tenha poder, você me entendeu isso, né? Não é aquele Jesus que anda sobre as águas, que acalma a tempestade, como nós cantamos aqui. Mas é um Jesus que foi convidado para entrar na casa de 2 discípulos, para comer, ficar com eles. E ele aceitou. Quinta coisa, por que não reconhecemos o Senhor? Porque não temos intimidade com Ele. Falta intimidade com o Senhor. Intimidade com o Pai, de chamar Jesus, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe como a estrutura, sara as minhas feridas. Entra na minha vida, eu quero ter uma comunhão, um relacionamento.
Jesus falava isso para os seus discípulos: já não vos chamo servos, súditos, subalternos, mas vos chamo amigos. O nosso Deus é um Deus de comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, comerei com ele e ele comerá comigo. Jesus também está no partir do pão da ceia. Jesus está na comunhão. Jesus está entre nós aqui. Nós precisamos comer mais pizzas com o Senhor. Levar Jesus para o McDonald's. Na verdade, irmãos, o que eu quero mostrar para você é que falta a gente ter um relacionamento profundo. Num relacionamento, cada dia que passa, um conhece mais o outro. Eu estou casado há 14 anos com a pastora Vanessa, aguentando ela, como vocês sabem. E a cada dia que passa, eu a conheço mais, e ela também a mim. Quando a gente tem intimidade, até brincadeiras eu posso fazer como essa. Ela sabe que eu sou completamente apaixonado por ela, né? Aos pés dela. Então eu posso falar o que eu quiser, porque o nosso relacionamento vai aumentando, e a nossa comunhão vai aumentando, e só de eu olhar para ela, eu sei o que ela está falando, que ela olha para mim, eu sei o que ela a gente já se conhece, a gente já sabe, né? São anos juntos, e assim é com o Senhor, ou pelo menos deveria ser. Você melhorar o seu relacionamento com Deus, não piorar. Há pessoas que estão deixando de orar, há pessoas que estão perdendo o momento com Deus, não tem mais comunhão com o Espírito Santo, e é por isso que eu nunca vou ver o Senhor, porque eu não tenho intimidade com Ele. Ele não entra na minha casa, eu não entro na casa dEle, eu não vou para a igreja, Ele não vai na minha casa, a gente está sem comunhão, está errado. Para finalizar, terceira vez que eu falo para finalizar, versículo 30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, aleluia, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Eles estavam lá, partindo pão, Jesus abençoou, de repente, Jesus sumiu. Versículo 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, aleluia, quando nos expunha as Escrituras. Presta atenção, irmãos, no partir do pão, os olhos são abertos, Jesus é revelado para eles, eles veem e é o próprio Deus falando com eles, ressurreto. De repente Jesus, desaparece totalmente. Um vira para o outro e diz assim: não ardia o nosso coração quando ele pregava a palavra, não ardia o nosso interior quando ele expunha as Escrituras. Irmão, neste culto desta noite, não está ardendo o teu coração quando você escuta a palavra de Deus, porque é Jesus que está próximo de você, mesmo sem você o reconhecer. Ele está aqui porque prometeu que onde estiver 2 ou 3 em nome dEle, Ele estaria, e Ele está aqui. Aleluia! Ele está aqui. E arde o nosso coração ao ouvir a palavra. Hoje pela manhã um irmão me procurou e disse assim: enquanto você falava, as lágrimas corriam dos meus olhos, porque ardia o meu coração enquanto você falava do Evangelho com tanta paixão, com tanto amor, com tanto carinho. Irmãos, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quem mandou sair de lá? Onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então
os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Hoje nós vamos partir o pão juntos aqui, reconhecer Jesus. E ao reconhecer Jesus, vamos voltar para as nossas casas contando que Ele vive e que Ele ressuscitou em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.